Que bom que estamos reunidos nessa manhã. A igreja está linda. Deus esteja abençoando também os que nos assistem em casa, os que estão assistindo agora ao vivo, os que vão assistir depois pelo YouTube ou por algum outro canal. Nós queremos convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 10, os versículos de 1 a 10. Mês de julho é um mês de jovens, é o mês que tem a semana de oração jovem. Todo dia, todo mês, é dia de jovem, mas em especial em julho, a igreja em toda a América do Sul prepara uma programação especial para os jovens. Então essa mensagem dessa manhã, eu com muito carinho orei muitas vezes e preparei em especial para os nossos jovens. Mas é claro que nossas crianças e adultos não vão ficar fora da bênção. A mensagem é para todos. E o título da mensagem de hoje é Mortos na Presença do Senhor. Eu espero que não tenha nenhuma pessoa aqui morta na presença do Senhor, e que nem fique ninguém morto na presença do Senhor. Mas o mais importante é que a palavra de Deus é viva e traz vida aos que estão mortos. Caso haja algum morto entre nós, que a palavra de Deus viva o ressuscite, a ressuscite em nome de Jesus. Eu quero extrair dessa história, de um capítulo trágico da história de Arão, algumas lições para a nossa vida. Existem duas formas principais de aprender. Uma forma é você aprender de maneira inteligente com os erros dos outros. A outra forma menos inteligente é você aprender com seus próprios erros. E estupidez é você não aprender nem com os erros dos outros, nem com os próprios erros. E eu espero que as lições que vamos meditar um pouquinho aqui sirva para nós aprendermos com os erros da família de Arão. Vamos fazer uma breve oração e vamos fazer a leitura. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos trouxe aqui nessa manhã e que está falando ao coração de cada pessoa que nos assiste em casa ou em outro lugar onde estiverem. Nesse momento, ao lermos a Tua palavra, pedimos o Teu Santo Espírito que torne sensível nossa mente e coração para recebermos bem a semente da palavra. É o que nós pedimos, ó Deus, que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levítico 10, versículos 1 em diante, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Esse texto, ele fala diretamente de um aspecto importantíssimo na vida de todo ser humano: a adoração. Todo ser humano vive para adorar, ou a Deus ou ao inimigo de Deus. Quando as pessoas conhecem o Deus verdadeiro, adoram o Deus verdadeiro.
Quando não conhecem o Deus verdadeiro, eles adoram qualquer coisa. Um pedaço de pau, um pedaço de pedra, um pedaço de qualquer coisa. Mas eles querem adorar. Porque no meu e no seu interior existe uma necessidade intrínseca de adoração. Quando se fala de adoração, vale lembrar que existem 3 tipos de adoração. A verdadeira, para Deus; a falsa, para o inimigo de Deus; e a vã. De todos os 3 tipos, o mais perigoso é a vã adoração. Por que é mais perigosa? A adoração, quando é feita para o inimigo de Deus, todo mundo já sabe que não presta. Você percebe pelo ritmo, pelas letras, pelas maluquices que são expressas, que você percebe, não, isso aí, com certeza, para Deus não é. É para o inimigo de Deus. E algumas dessas canções e outros tipos de adoração têm até o nome do inimigo de Deus. Então você percebe claramente que aquela adoração é falsa. A adoração para Deus é diferente. Tem o nome de Deus, são com as regras de Deus, é do modo como Deus quer ser adorado. Mas a adoração perigosa é a vã. É aquela que é feita para Deus, usando até o nome de Deus, mas de maneira contrária ao que Deus ensinou. Essa é a mais perigosa. E foi nesse pecado que Nadab e Abiú caíram. Eles fizeram a adoração para Deus, na casa de Deus, mas fizeram contrário às ordens de Deus. Todos nessa manhã viemos aqui, quem está em casa também, nós, quando vamos a Deus, nós vamos para adorá-lo. Se eu perguntar a você, o que você veio fazer aqui nessa manhã? Você vai me dizer, vim para adorar a Deus. Eu espero que sim. A gente não vem aqui porque somente quer encontrar os amigos e irmãos, ou quer exibir uma roupa nova, um sapato novo. Imagino que não. Nós viemos aqui porque queremos adorar a Deus. Como a adoração é para Deus, então sendo assim, Deus é o centro da nossa adoração. E como Deus é o centro da nossa adoração, Ele define as regras e como quer ser adorado. Hoje existe um modismo, uma tendência nas igrejas modernas de querer fazer uma adoração para Deus, mas como eu estou afim de fazer. O que meu coração der vontade, o que me der na cabeça, então o que importa é meu coração. Essa adoração não é para Deus, porque nessa adoração o homem, o eu, está no centro da adoração. A adoração para Deus não é o que eu quero oferecer, é o que Ele quer receber. E eu quero então destacar alguns versos que lemos. Primeiro o verso 1. O texto declara que eles trouxeram um fogo estranho perante o Senhor. E como Deus não podia aceitar esse fogo estranho, Deus consumiu com o seu próprio fogo santo. Que fogo estranho era esse? É que desde que o santuário foi construído lá no acampamento de Israel, quando Deus decidiu habitar no meio do seu povo, lá no santuário havia um altar especial no pátio, chamado altar de sacrifícios. Quem foi que acendeu aquele fogo do altar de sacrifício pela primeira vez? Foi Deus, pelo seu poder. Aquele fogo não podia de forma nenhuma apagar, nem mesmo nas viagens, onde quer que eles fossem, aquele fogo era preservado aceso, em brasas, mas não podia apagar. Era um fogo sagrado. Quando a pessoa vinha ao santuário para pedir um perdão pelo seu pecado, trazia um animalzinho, confessava o pecado na cabeça dele, o animalzinho era morto em cima do altar de sacrifícios. E as brasas daquele altar, então, eram colocadas no incensário, levado então para dentro do santuário, no lugar santo, no altar de incenso, e ali era colocado um incenso sobre aquelas brasas, uma fumaça subia por cima do véu e alcançava a arca da aliança, que representava o trono de Deus. Deus então respondia aquela oração com a manifestação da sua glória, chamada Shekinah. Dessa forma, o pecado confessado lá no pátio, no altar de sacrifício, era transferido para a presença de Deus, e Deus respondia a oração e perdoava o pecador. Por isso, o fogo para ser colocado no incensário tinha que vir do altar de sacrifícios. O problema é que Nadab e Abiú nesse dia não fizeram dessa forma. Pegaram fogo de algum lugar que não foi das brasas do altar de sacrifícios. E Deus considerou que essa era uma transgressão séria. Por isso, foram punidos de morte. No versículo 2, nós lemos que o fogo que os matou, o mais triste para mim, é que esses homens estavam mortos em que lugar? Não foi fora da igreja. Eles não estavam mortos fora do acampamento.
Esses jovens estavam mortos na presença do Senhor. Quando a pessoa está lá fora, aprontando, pintando e bordando, você diz assim, não, morreu porque estava aprontando mesmo, morreu porque buscou a morte. Mas o trágico é alguém estar morto na presença de Deus. Claro que uma pessoa está lá no mundo agora se entregando à maldade e à perversidade, quando morre, a gente fica triste. Mas eu acho mais trágico ainda é alguém estar aqui dentro da igreja morto espiritualmente. É mais trágico porque ele está enganando a quem? Nem a si mesmo consegue. Esses jovens estão mortos na presença de Deus. E em 1 Crônicas 24, 2 diz que Nadab e Abiú nem filhos deixaram. Não tiveram filhos. Às vezes encontro pais e mães que me procuram, muito tristes, e dizem, pastor, o diabo quer tirar meus filhos da igreja. Meus filhos não querem mais ir para a igreja. A gente tenta ser muito cuidadoso ao responder essas questões quando alguém nos procura. Porque eu creio que uma das maiores satisfações de um pai e de uma mãe cristãos é ter seus filhos felizes na casa de Deus. Eu acredito que uma das maiores satisfações da nossa vida é ver nossos filhos seguindo os caminhos de Jesus. Quando eu vejo meus filhos dando estudo bíblico, na rua, visitando, indo para a igreja, pregando, isso me enche o coração de orgulho e de alegria. E eu acho que todo pai, toda mãe se sente assim. Mas quando o filho não quer mais saber de Deus, quando o filho diz assim, não quero mais saber de Jesus, de Bíblia, de igreja, eu acredito que deve ser um dos golpes mais duros para um coração de um pai e de uma mãe cristãos. Mas eu quero te fazer uma pequena observação. Você acha mesmo que o diabo quer tirar filhos e filhas relaxados na fé da igreja? Você acha mesmo que o diabo tem interesse de tirar da igreja falsos cristãos? Ele não tem nenhum interesse, irmãos. Porque quem colocou o falso cristão dentro da igreja cristã foi o próprio diabo. Então ele não vai tirar, pelo menos não por agora. Quem semeou o joio no meio do trigo foi o inimigo. Quem coloca e mantém os falsos cristãos na igreja não é Deus, é o próprio diabo. Então ele não tem interesse de tirar. O diabo quer tirar da presença de Deus quem é um verdadeiro cristão. Quem é um verdadeiro casal cristão é esse que ele quer destruir. Quem é uma verdadeira família cristã é essa que ele quer derrubar. Não são os cristãos folgado, relaxado. Não, isso aí deixa aí, está perdido mesmo. Não faz diferença se está perdido lá fora ou perdido aqui dentro. Para ele é importante que esteja perdido. No livro Eventos Finais diz que nos últimos dias as coisas irão sacudir, as provações irão sacudir essa igreja. E os cristãos que forem relaxados e falsos irão sair. E muitos lugares ficarão vazios nos bancos da igreja. E essas pessoas que saírem nessa última hora, o mais trágico é que elas não conseguirão mais retornar. Porque não dará mais tempo. Mas ao mesmo tempo em que muitos bancos ficarão vazios com a saída de várias pessoas que abandonaram a fé, milhares que estão lá fora, em outros movimentos, irão ocupar esses lugares. Então hoje, ter alguém fora da igreja, alguém longe de Deus, é triste, trágico. Mas talvez exista mais esperança hoje para quem está lá fora da igreja, sabendo que está perdido, do que para alguém que está dentro da igreja, brincando de cristianismo. Talvez para quem está lá fora, talvez haja mais esperança do que para quem está aqui dentro e não se apercebe que está morto espiritualmente. O texto ainda continua dizendo no versículo 3, que Moisés, imagino que com lágrima nos olhos, o coração pesaroso, chegou para Arão e disse, olha Arão, Deus disse que assim seria, isso aconteceu, para que as pessoas saibam diferenciar do que é sagrado do que não é sagrado. Esse livro é um livro simples, papel e tinta e um pedaço de couro. Mas isso aqui não é mais um livro apenas. Isso aqui é o quê? Bíblia Sagrada. Pode ter o mesmo papel de outros livros que você usa na escola, mas esse livro é a palavra de Deus. Aqui é concreto, cinza, pedaço de pedra e mais alguma coisa, forma esse templo que estamos reunidos. Igual esse muro, essa casa do seu lado. Só que é diferente esse pedaço de pedra que está aqui, que nós estamos pisando nele. Aqui é a casa de Deus. E a nossa mente, nossos filhos, irmãos e jovens precisam fazer diferença do que é comum, do que é sagrado, do que é Bíblia sagrada, do que é livro comum. É preciso haver essa diferença. Então, com a repreensão de Moisés, Arão, qual foi a resposta de Arão? Se calou. Porque às vezes a melhor resposta é silêncio. Se não tem uma resposta sábia para dar, o silêncio vem de bom tamanho. Até o tolo é tido por sábio quando fica com a boca calada. Mas havia outra questão também.
Já parou para pensar como estava o coração de Arão nesse momento? E eu não quero nem entender o coração de Arão, porque somente um pai ou a mãe aqui que perdesse 2 filhos num dia só poderia entender mais ou menos a dor de Arão. E eu creio pela misericórdia de Deus que não tem nenhum pai, nenhuma mãe aqui que perdeu 2 filhos de uma vez só. Eu espero que não. Mas ainda que você, Deus livre e guarde, tenha uma experiência trágica dessa de perder 2 filhos em um dia só, a sua dor não será a mesma dor de Arão. Sabe por quê? Porque a sua dor é só sua. Cada dor é única. Cada dor dói diferente em cada pessoa, porque cada pessoa no universo é diferente da outra. Por isso nunca diga a ninguém, eu compreendo a sua dor. Você não compreende a dor de ninguém. Você compreende a sua dor. O que você pode ter uma ideia da minha dor se você passar pela mesma experiência que eu estou passando. Então, a única pessoa que entende a minha dor, além de mim, é Deus. Mas há um outro motivo. Há alguns anos atrás, Arão tinha tido uma situação que Moisés precisou sair. Moisés estava no monte, e Moisés demorou a voltar. E o povo começou a criar um alvoroço, e queria que fizesse uma festa lá para Deus, mas que colocasse algum Deus para eles poderem verem. E a festa tomou a pressão ficou tão grande que Arão decidiu assim, vamos fazer um bezerro aqui para vocês. E fez um bezerro e eles começaram a adorar e fazer uma farra naquele dia. Vocês acham que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, não viram essa festa? Ou pelo menos não ficaram sabendo dela? Certamente ficaram sabendo dela. E no livro Patriarcas e Profetas diz que aquela situação de Arão, a sua fraqueza moral como líder, levou seus filhos a não levarem tão a sério as regras, as exigências de Deus. Sabe, irmãos, a igreja tem que continuar fazendo o seu melhor para salvar os filhos da igreja. A igreja, direção de jovens, direção de ancianato, nós temos que buscar fazer o máximo para salvar nossos meninos e jovens. Mas a igreja nunca vai conseguir ressuscitar filhos que os pais mataram em casa. Acredito que os pais precisam se despertar cada vez mais. Quando é ao vivo é assim, né? Acredito que cada vez mais os pais precisam se despertar para a sua imensa responsabilidade e tremenda influência. Nossos filhos, eles aprendem na igreja sobre religião, mas cristianismo eles aprendem em casa com a gente. Nossos filhos aprendem bem pouco com o que nós falamos, mas aprendem quase tudo com o que nós fazemos. Arão era um bom homem. Sabe aquele irmão que é agradável, aquele irmão bacana, que sempre tenta atender com um sim, sempre tenta responder e agradar todo mundo? Esse é Arão. Arão era um irmão fantástico que esteve com Moisés, o encorajando, o ajudando, mas Arão tinha um problema. Ele era um líder que tinha uma tendência populista. Acredito que o pastor tem que buscar ser uma pessoa sempre agradável com todas. O ancião tem que buscar ser agradável com todo mundo. Mas um ancião, um líder da igreja, mesmo um pai, não pode viver tentando agradar todo mundo o tempo todo. Você e eu não podemos, não temos o direito de viver para agradar os outros. Nós temos que viver para agradar a Deus e aqueles que quiserem seguir o Senhor Jesus Cristo. E o problema é que Arão tropeçou em alguns momentos. Isso pode ter custado muito caro para a sua família. No versículo 6... para mim é uma das ordens mais estranhas de Deus. Deus chega para um pai com o coração partido, sangrando, e diz o seguinte: não é para você desgrenhar cabelo, nem rasgar suas roupas, não é para você lamentar. Porque naquele momento Arão não estava no ministério de pai. Naquele momento ele representava Deus, ele não podia questionar o que Deus estava fazendo. É claro que eu imagino que quando Arão chegou em casa, ele deve ter chorado, talvez gritado, dado uns pulos, porque ele era pai, era homem, humano, então estava sofrendo, mas naquele momento Deus disse para ele engolir o choro. Eu não sei se algum pai, alguma mãe aqui já mandou o filho um dia engolir o choro. Isso é violência, não deveria fazer, né? Porque o menino, seja uma emoção legítima ou ilegítima, as emoções traduzem às vezes palavras que os nossos filhos não conseguem nos dizer. Então, seja uma emoção legítima ou ilegítima, a gente deve deixá-los expressarem as suas emoções, com a devida proporção. Mas eu imagino que alguém aqui já um dia ou já falou ou já ouviu: engole o choro, menino. O que quer dizer isso? Ou menina, né?
Quer dizer que naquele momento não era para chorar. Deus mandou Arão engolir o choro. Por quê? Que naquele momento, as lágrimas de Arão não trariam de volta a vida dos seus filhos. Eu acho que alguns pais, eles sim, deveriam em alguns momentos engolir seu choro. Lágrimas tardias não resolvem nada. Depois de morto chorar, lágrimas não vão alegrar mais ninguém. Beijos, palavras de carinho, por que só existe às vezes palavra de carinho depois que já morreu? Por que tantos elogios que se apresentam depois de morto? Por que não pode se falar enquanto os ouvidos estão aqui, enquanto os olhos podem sorrir? Por que não abraçar mais enquanto podemos sentir o calor, o cheiro um do outro? Por que não podemos ser um pouco mais generosos em elogios enquanto estão vivos? As lágrimas às vezes são muito tardias. A hora de chorar e orar pelos nossos filhos e jovens é agora. Não é para orar e chorar por os filhos quando eles já não querem vir para a igreja, pode ser muito tarde. Um pai ou uma mãe começar a ficar preocupado com a religião dos seus filhos quando eles não querem mais vir para a igreja, pode ser muito tarde. Lágrimas e orações são bem-vindas, mas quando mais cedo, melhor. Lágrimas não resolvem orações e nem esforço. E Deus disse para Arão segurar. Verso 10, Deus repete uma proibição. Disse: Arão, é o seguinte, vinho e bebida alcoólica você não pode tomar. Por quê? Porque a mente tem que estar clara. Por que o cristão ele cuida da saúde? Por que a igreja adventista é a igreja que mais fala de saúde? Para ter mente clara, para ter corpo saudável. Corpo saudável, mente saudável. 5 reformas que nós precisamos urgentemente trabalhar ou continuar trabalhando para ter uma mente clara. Porque a nossa adoração e a nossa religião acontecem em que lugar, irmãos? Na mente. Deus se comunica comigo e com você através da mente. A religião que você tem não é essa que eu estou vendo. Carinha bonitinha, roupinha bonitinha de crente, não é essa a religião que você tem. A sua verdadeira religião acontece na sua cabeça e no seu coração. Só Deus tem acesso à sua verdadeira religião. Então, o que podemos fazer para ter uma mente mais clara? 5 áreas. Primeira área, fazer uma reforma em nossa vida devocional. O livro Caminho a Cristo, página 69, diz que se você tirar por dia meia horinha que seja, para orar e meditar na palavra de Deus, isso tem um benefício incalculável. Trabalhe com seus filhos, trabalhe consigo mesmo. Antes de você fazer qualquer atividade, antes de você fazer qualquer compromisso, primeiro busque Deus, ore a Deus, pega a Bíblia, abra, ouça Deus falar com você. Pelo menos meia horinha, se puder mais, melhor. Segunda área, saúde. No livro Ciência do Bom Viver, página 127, diz que aqueles que perseveram na obediência às leis de Deus, tanto físicas como suas leis, civis e outras mais, eles ganharão saúde e ganharão também a saúde não só de corpo, como também de alma. Quando uma pessoa por desobediência não segue as leis de saúde, quando eu e você, por desobediência, não seguimos as leis de Deus e nos encontramos em situação complicada, Deus não fará milagre para salvar, Deus não fará milagre para curar aqueles que rebeldemente se colocam contra as suas leis. É preciso pedir a Deus forças para buscar obedecer suas leis para termos saúde do nosso corpo e da nossa alma. Terceira área, precisamos trabalhar reformando a nossa mente. As entradas da alma precisam estar sendo vigiadas o tempo todo. O livro Mensagens ao Jovem diz que aquilo que nós contemplamos, a Bíblia também diz que aquilo que nós contemplamos transforma o que nós somos. Evitar lugares impróprios, alguns ambientes, alguns sites, alguns vídeos, tudo aquilo que você acaba vendo, ouvindo o tempo todo, vai transformar os seus pensamentos e modificar seus sentimentos e suas ações em sua vida. Graças a Deus que o diabo não tem acesso à nossa mente, graças a Deus, porque se esse infeliz tivesse acesso à nossa mente, nós estávamos todos perdidos. Só Deus tem acesso à nossa mente, graças a Deus. Mas se o diabo, sabendo que não tem acesso à nossa mente, ele busca entupir nossos olhos de lixo, nossos ouvidos de lixo e nossa boca de comida imprópria, para nos adoecer por dentro e perverter nossa mente e não discernirmos bem o certo, o errado, o pecado, e aí a gente acaba caindo. É isso que o diabo tenta fazer. E eu quero apresentar aqui uma preocupação que nós temos. A tecnologia, ela é boa, Lamar? Ela é neutra. É igual dinheiro, é neutro.
O problema é a aplicação, é o uso. Estamos agora usando a tecnologia para pregar para vocês, tecnologia para quem está assistindo em casa, mas é preciso saber o que está usando. A geração chamada Y, que começou em 1980, agora já tem a Z, é uma geração incrivelmente rápida de pensamento, de ideias, mas ela tem a tendência de ser superficial, porque ela quer ver tudo ao mesmo tempo e não se aprofunda em quase nada. Não é uma crítica, é só um diagnóstico que grandes pensadores apresentam hoje. É preciso, sim, às vezes o menos é mais. Talvez deveríamos trabalhar para assistir um pouco menos dessas coisas, um pouco menos de exposição, selecionar um pouco mais aquilo que nós contemplamos. O que nossos olhos têm contemplado? O que os olhos de nossos filhos têm contemplado? Porque virmos para a igreja é maravilhoso, passar aqui 1 ou 2 horas do culto, maravilha, domingo e quarta mais 2 horas. Mas de que adianta 4 horas por semana se nossos filhos passarem 4 horas por dia grudados em séries, videogames e outras coisas que só ensinam magia, bruxaria e outras coisas que não prestam mais? Mesmo que seja para contemplar coisas boas, o excesso, tudo que é demais, sobra. Videogame, né, que é hoje um negócio sério, né? Videogames hoje não precisa ter aparelho, o celular já tem vários games hoje. Tem problema a gente usar videogame? Nenhum problema. O problema é se for vício game. Se ter esse tempo, tomar tempo da sua oração, tempo da sua comunhão com Deus, adoecer você, aí é problema. Tudo é uma questão de você ter temperança. Essa citação me chama muita atenção. Veja o que diz aqui, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 319. Satanás está procurando prender a si mesmos crianças com cordas de quê? De aço, e vós só alcançareis êxitos em levá-las a Jesus mediante resoluto esforço pessoal. As crianças e os jovens devem receber em seu trabalho, em seu favor, trabalho mais fervoroso, pois eles são a esperança da igreja. O diabo está prendendo, o diabo está amarrando e tentando destruir nossos filhos com cordas de aço. Eu não sei se nesse momento eu falo para alguém que está preso com a corda do vício da internet, que não consegue nem sequer no culto parar um pouco e ouvir a mensagem. Eu não sei se eu falo para alguém nessa manhã ou em casa com um jovem que não consegue passar uma manhã sem internet, senão ele fica quase, parece que vai enlouquecer. Isso é vício, isso é dependência. É preciso se libertar, é preciso ter atenção. O diabo está amarrando, sufocando, estrangulando pessoas debaixo do nosso nariz, não estamos apercebendo. Tudo aquilo que rouba Deus do trono do nosso coração, isso é um ídolo. E hoje, infelizmente, a internet, a Netflix, e YouTube, outras coisas mais, tem sido o ídolo adorado por milhares de meninos e meninas. E velhinhos também. Reforma nos cultos, é a 5ª reforma. Nós temos trabalhado em 5 pontos. Trabalhar para que tenhamos uma liturgia que inspire reverência e que não haja buracos. Parabéns. Não pode haver buraco em outra programação e outra. A transmissão torna a igreja ainda mais cuidadosa. Isso é fantástico. Não pode haver essas dificuldades, porque isso cria reverência na igreja. Músicas, não pode ser muito ritmada nem muito alta, porque cria uma agonia em quem está ouvindo. 2º ponto, na igreja, conversa, risinho, comer, mascar chiclete, brincar com o celular dentro da igreja não, faça isso em outro lugar. 3º ponto, na igreja, ao se estar orando, para tudo. Já brincou de estátua? Pois é, acho que já ouviu brincar ou já brincou de estátua? É isso que faz na oração. Oração, você para. Espera terminar a oração. O que diz Eclesiastes 5, versículo 1? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Depois de terminar a oração, entra com cuidado, com silêncio. Não precisa chamar a atenção inteira da igreja que está ali reunida. E traga a sua Bíblia e a lição. Não é para a igreja, não é para estudar a Bíblia. Então cadê a sua Bíblia? Então, traga. E por último, vestuário apropriado. Pijama é bom? É bom para em casa, para você dormir. Um short é bom? Uma bermuda é boa? Bom, para você fazer a sua corrida, seu exercício, isso é fantástico. Mas para ir para a igreja, não. Só se você não tiver outra roupa, né? Se não tiver outra, você vem e senta no seu cantinho direitinho ali. Então, acredito que a gente precisa ter sempre a sensibilidade. Uma mulher, se é vestido, se é calça, se é saia, não importa, precisa ter o princípio da decência. Não importa onde está o rapaz ou a moça, porque tem rapazes hoje que arrumaram as roupinhas bem esquisitas que precisa também se lembrar que precisa ser decente. As moças e as meninas também precisam estar atentas a essa questão. Qualquer roupa que uma pessoa venha para a igreja que chame a atenção para o seu corpo e não para Cristo é pecado.
A gente não pode, nem tem como regular todo mundo que entra e senta ali nos bancos, mas aqui na frente tem que regular sim. Porque se uma pessoa estiver aqui na frente com uma roupa despertando o desejo sexual em quem está lá, essa roupa está levando a pessoa ao pecado. É bem verdade que existem algumas mentes que precisam ser consagradas e ser menos pervertidas. Mas acredito que a gente não pode também ficar instigando essa situação. Deus é desonrado, Deus é afrontado quando alguém não é uma pessoa sensata em escolher uma roupa apropriada para o culto ou para onde quer que você tiver um ambiente ali que seja apropriado. E, finalmente, essa citação. Com que idade uma criança deve aprender a ter sua devoção pessoal? A sua religião individual? Ser batizado? Com que idade deve ter? Bem novas. Orientação da criança, Ellen White diz assim na página 490 e 491. As crianças com 8, 10, 12 anos já têm idade suficiente para serem dirigidas ao tema da religião individual. Se forem devidamente instruídas, crianças bem novinhas, tenras, podem ter ideias corretas quanto ao seu estado de pecadores e ao caminho da salvação por meio de Cristo. Crianças bem novinhas, 8 anos, 10 anos, 12 anos, já têm idade suficiente para ser crente, para ter sua devoção pessoal. O que mantém filho vivo na igreja, irmãos, não é sermão, não é culto jovem, nem desbravador. Todos têm sua importância. O que mantém nossos filhos vivos na igreja se chama religião individual. Meus filhos pequeninos, graças a Deus, tive o privilégio de batizar o Paulinho e o Renatinho com 8 anos de idade. Quando um pai e uma mãe adventista que os filhos nasceram na igreja me dizem que seu filho com 8, 10, 12 anos não está pronto a batizar, eu me pergunto, o que esse pai fez durante tanto tempo? O que um pai ou uma mãe fez durante tanto tempo que não conseguiu preparar nem seus filhos para o céu? Porque idade tem, o que falta é preparo. Idade suficiente tem, porque tem idade para ir para a escola, tem idade para ser avaliado, tem idade para fazer prova, tem idade para pecar, por que não tem idade para ir para o céu? Agora, a pergunta é, pai, quanto tempo você gasta, ou mãe, para ver seus filhos responder a lição na escola sabatina? Quanto tempo você tem gasto por dia para ver um bom filme e assistir com seus filhos? Quanto tempo você gasta por dia falando de Deus para ele? Quanto tempo você gasta para saber se ele fez a oração dele particular? Não estou falando de culto familiar, isso aí é obrigação. Não estou falando de culto na igreja, isso é mínimo de obrigação. Estou falando de culto pessoal, onde o meu filho, a minha filha, senta, ora, estuda a Bíblia, a sua lição, e separa um momento na semana para pregar o evangelho com você. É disso que eu estou falando. Mostre a cruz mais para os seus filhos. Eu queria que em nome de Jesus nós mostrássemos mais a cruz para a nossa família. Vamos ajudar nossos filhos. Não tem como impedir as janelas perigosas do pecado para nossos filhos acessarem. Não tem como. Mas tem como nós mantermos eles vivos na presença de Deus. Não tem como a gente proteger nossos filhos a vida inteira de todos os perigos. Mas tem como estarmos ao lado deles, caminhando e orientando. Não tem como a gente ser perfeitos na adoração. Mas tem como fazermos o melhor para o Senhor. Eu gostaria que você estivesse, e você esteja e continue estando vivo na presença do Senhor. Nós não queremos só filhos na igreja, nós queremos filhos vivos na igreja. Nós não queremos só filhos na presença do Senhor, nós queremos filhos vivos na presença do Senhor. Nós não queremos estar apenas aguardando o Senhor Jesus voltar, nós queremos subir vivos para o céu quando Ele vier. Eu queria que você fizesse uma oração por você, pelos seus filhos, pelos seus pais, por nós, para que nós possamos cada dia mais exibir Jesus Cristo, a cruz da salvação, para nossos olhos, nosso coração e dos nossos filhos também. Ficaremos em pé e faremos uma oração. Nosso Deus e nosso amado Pai, nós queremos pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor nos ajude a cada dia mais contemplarmos Jesus, a Sua palavra, a cruz do Calvário. Ajuda-nos a cada dia a levar nossos filhos a estarem na Tua presença, mais vivos espiritualmente também. Pai Santo, que essa casa, que esse templo de adoração, sempre seja um lugar onde milagres, curas, ressurreições espirituais aconteçam. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que aqui está presente e que nos assistem também nesse momento pela internet. Que o Senhor esteja a curar nossos filhos, a ressuscitar se for preciso, mas nós queremos filhos vivos na eternidade com Jesus também. Que o Senhor mantenha esta igreja amparada, protegida, em especial, te consagramos nossos jovens, nossos filhos, nas Tuas poderosas mãos nesse momento. É o que nós pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.